Boa noite, meus queridos irmãos, a todos que saíram dos seus lares e se deslocaram ao seu templo para adorar o Senhor, sejam bem-vindos. Esta é a casa do Senhor, ou seja, esta é a casa em que Deus tem liberdade, tranquilidade e todo o poder para se manifestar, para receber a adoração através dos nossos louvores, através da nossa vida e também para refletirmos a palavra dele. Hoje refletiremos sobre batismo. Teremos batismos, 2 batismos, 2 almas que se converteram a Jesus vão descer as águas, conforme dizemos, né? Descer as águas. Mas nós vamos refletir sobre isso um pouco. O batismo é um passo espiritual. Crentes, ou seja, cristãos, pessoas que creem em Jesus, que creem de fato na palavra de Deus, que este livro tem uma relevância, tem uma importância, que este livro faz diferença na sua vida. Cristão, que este livro não é só um enfeite para colocar em casa, aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas que é um manual de vida. Cristãos que se importam com as palavras do Cristo, que se importam com as palavras que estão neste livro, estes dão passos espirituais em suas vidas e o batismo é um deles. Passos espirituais são passos dados nesta vida, mas que refletem um comprometimento com uma vida eterna, uma vida que ainda não se desfruta dela aqui, mas que vai se desfrutar lá no céu. Muitas das coisas que cristãos fazem, eles o fazem em obediência, em testemunho e em compromisso com este livro. Hoje nós vivemos uma sociedade, especialmente uma sociedade ocidental pós-moderna, onde os valores expressos nesse livro são desconstruídos. Há uma tentativa de desconstruir esses valores. Se você for estudar um pouco da história do Ocidente, você vai ver que o Ocidente foi constituído em cima de 3 pilares: direito romano, filosofia grega e pensamento cristão, judaico-cristão. Este pensamento, o que este livro emana, o ensinamento que vem deste livro, as condutas práticas, morais e éticas, as dinâmicas de orientação de vida que estão expressas neste livro são constantemente combatidas pela mídia, constantemente combatidas pela política, constantemente combatidas pelo sistema educacional brasileiro. Como assim, Thiago? Basta você ir numa escola, numa universidade, basta você ir num curso de humanas qualquer, e você vai ver, no primeiro dia de aula já começa o ataque frontal às palavras deste livro. Mas cristãos se importam com o que está escrito nesse livro e aplicam os princípios que estão escritos neste livro em suas próprias vidas. Nós temos uma cultura brasileira em que a parte que se aplica a esse livro se tornou uma parte da religião, e a parte da religião se tornou menos importante na vida das pessoas. O que sobrar da sua vida você dá para a religião, né? A gente aprende desde pequeno que as coisas elas são mais sociais do que espirituais. A gente aprende, a gente nasce numa cultura que ensina isso. Por exemplo, o batismo é ensinado na nossa cultura como um evento social. Aí vem aquele tanto de gente no, entre aspas, batismo de uma criança, aí vai lá jogar aguinha na cabeça da criança. E aí é um evento social, a gente faz um jantar, faz um almoço e tal, aquela coisa. E as pessoas às vezes nem sabem o que estão fazendo ali. Muitos dos pais que estão ali batizando, entre aspas, eu estou usando a palavra batizar, porque o português pegou essa palavra, distorceu o uso correto da palavra e usa na cultura brasileira de forma errada. Batizar, não tem como você batizar do jeito que é feito, isso não é batizar, mas jogar uma minha na cabeça lá, e aí a pessoa faz aquilo porque se convencionou tem que fazer. Porque a cultura diz que tem que fazer assim, porque precisa ser assim. O casamento é outra coisa. As pessoas se casam porque o casamento é um evento social. Você vê que tirou. Eles conseguiram tirar completamente a ideia de Deus do casamento. É a noiva, o vestido da noiva.
padrinhos, uma mulher se vestindo cada vez mais indecente para outra mulher, é a festa, mas se esqueceu de que aquilo ali é um culto ao Deus que criou o sistema chamado família, que criou o pensamento em que um homem e uma mulher, XY com XX, se juntam e formam uma família, procriam. Porque XX com XX não procria, XX com XX também não procria. E não vai procriar. Não vai. E aí, o sistema, que era um sistema criado originalmente por Deus para um objetivo, vai ser distorcido. Assim também é o batismo. Do mesmo jeito que se distorce tudo, se distorce o batismo também. Então eu queria dar uma palavrinha, antes da gente ler o texto, sobre essa distorção que é feita na mente das pessoas. O que não é biblicamente um batismo. Um batismo biblicamente não é a escolha de uma outra pessoa. Não. O batismo bíblico é o batismo que você escolhe. É você. Eu quero ser batizado voluntariamente, porque eu entendi que o sangue de Jesus encobriu uma multidão de pecados. Porque eu entendi que o Senhor Jesus morreu no meu lugar e eu quero me comprometer com Jesus hoje. Eu quero me batizar. O batismo é voluntário. Então não há possibilidade de eu pegar os meus 2 filhos que estão ali e dizer: Cauã e Everett, agora é hora de vocês serem batizados porque o papai está mandando. Ou eu não posso pegá-los quando bebezinhos e involuntariamente da parte deles, mas um pouco mais obrigatoriamente da minha parte, batizá-los. Essa cultura de batizar, ou essa cultura de celebrar esse ritual com crianças, ele vem a partir do século IV. Ele não é originalmente pensado pela Escritura. Ele não é originalmente pensado pelo cristianismo. Ele não é originalmente escrito e expresso na Escritura. Não há um só ensino, ou um só texto, ou um só momento de menção em que crianças passam por esse momento. Por um motivo muito simples. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia o tempo todo reforça a ideia de que a fé precede o batismo. E para você ter fé, você precisa raciocinar. Para você ter fé, você precisa ser livre de escolha voluntária. Para você ter fé, você precisa pensar. Diferente do que vão ensinar na academia, diferente do que alguns doutorzinhos, mestrinhos aí, uns pouquinhos que são curriculares, que acham que é alguma coisa, tentam falar que fé é alienação, fé é burrice, fé é quanta carochinha. Para você ter fé, você tem que ser inteligente e usar a sua inteligência. Para ter fé, você tem que escolher ter fé. Você tem que buscar. E um bebezinho não pode fazer isso. Um bebezinho está sendo obrigado a passar por um ritual que ele não escolheu. A Escritura não traz isso. O que a Escritura traz em relação aos bebês? Circuncisão. O pastor, estou contextualizando, mas o sacerdote da época pegava a criança, 8º dia, trazia a criança aqui na frente do templo, todo mundo, tirava o piruzinho da criança para fora com faca de pedra e cortava sem anestesia, fazia uma operação de fimose. Circuncisão. Circuncisão. No Antigo Testamento era feito isso com a prática de circuncisão, que é lá atrás, Abraão fez um compromisso, um pacto com Deus de fazer isso com os filhos, com as crianças. No pensamento judaico, quando Jesus vem, Jesus entra dentro do sistema judaico, e Jesus vem e ele entra no sistema judaico, Jesus ele não só passa por todos esses procedimentos, como ele também é apresentado no templo, como toda criança era apresentada no templo para orações. E aí, o cristianismo, a partir de então, abandona a prática da circuncisão das crianças. Pouco tempo depois, a gente tem uma briguinha entre Pedro e alguns lá, porque tinha uns irmãos nossos que eram da circuncisão, outros que não eram da circuncisão, uns diziam que precisava, outros diziam que não precisava.
o cristianismo aboliu essa prática. E as crianças começaram a ser só apresentadas no templo. Primeiro século, segundo século. Aí no terceiro século, a igreja de Roma, junto com o Império Romano, nós temos que ir na história da igreja para a gente entender tudo isso, irmãos. Se não for a história da igreja, a gente não entende. Junto com o Império Romano, junto com o exército romano, ela se autoproclamou detentora de toda a virtude e de toda a vontade de Deus. E ela, a partir de agora, queria impor todas as vontades dela para todas as outras igrejas. Quer seja a igreja de Éfeso, quer seja a igreja de Corinto, quer seja a igreja de Tessalônica, ou qualquer outra igreja agora, tinha de se submeter à igreja de Roma. A partir do século III, século IV, mais ou menos. E muitas dessas igrejas não se submeteram porque elas não concordavam com algumas práticas. E elas repetiam sempre a Escritura. Elas voltavam sempre para a ideia da Escritura. Não, mas isso não está aqui. Não, mas os pais da igreja não fizeram assim. Não, mas não era assim. A situação batismo é um desses pontos de discordância de algumas igrejas. A igreja de Roma instituiu a ideia de que as crianças passariam pelo ritual que aqueles adultos passavam e começaram a batizar as crianças. Várias das outras igrejas não aceitaram isso. Mas a igreja de Roma também instituiu várias outras obrigatoriedades para ser cristão. Cristão romano. Várias. Aí os outros grupos não aceitavam. E estes outros grupos não aceitavam o batismo feito das crianças. Esses outros grupos esperavam as crianças crescerem e aí perguntavam para a criança: você quer ser batizada? A criança, aí o adulto dizia: quero, porque eu aceitei Jesus. Eu tenho Jesus em minha vida. Aí esse adulto era batizado. Esses grupos foram apelidados de anabatistas pelos romanos. Os romanos viravam para eles e diziam: aqueles ali são os que batizam de novo, ou seja, os anabatistas. Esses grupos anabatistas foram perseguidos. Muitos foram assassinados, inclusive pelo grupo de Lutero. Tá? Não imagine que Lutero é esse santo que é pregado aí, não, porque não é. Se você ler as 95 teses, você vê que Lutero não queria criar uma nova religião. Quando Lutero vem, quando aparece a Reforma Protestante, na Reforma Protestante, esses grupos anabatistas que estavam escondidos ganham um pouco mais de força e continuam fazendo o trabalho deles, batizando adultos voluntariamente, buscando base bíblica para isso, tentando imitar aquilo que o mestre fez, tentando imitar aquilo que os apóstolos fizeram, que os discípulos fizeram. Estes grupos foram perseguidos, inclusive por grupos ligados a Lutero, porque Lutero não aboliu o batismo infantil. Ele não aboliu nem a devoção mariana. Vai lá nas 95 teses, você vai ver. Nas 95 teses está a devoção mariana. E aí, quando Lutero vem com a reforma, tentando reformar a casa que estava quebrada, reforma é quando você pega uma casa e conserta a casa. Reforma não é você construir outra casa, não. Construir outra casa é construir outra casa. Reformar, intenção de reformar, é consertar o que está quebrado. E aí Lutero vem fazer a reforma dele, e ele mantém, na sua reforma, um monte de coisas que a igreja de Roma ensinou lá atrás, e que os anabatistas não aceitavam. Dentre elas, o batismo infantil. Tanto que nós temos hoje irmãos nossos ligados a diversas igrejas que batizam crianças, e usam até o termo batizar para o que é feito. Nós não concordamos com essa prática, por isso que eu dei essa explicação introdutória, e eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 13, para a gente dar uma olhadinha em como que foi o batismo do nosso mestre. O que importa aqui não é como é que foi o batismo do Chadley, o que importa aqui não é como é que foi o batismo de Lutero, o que importa aqui não é como é que foi o batismo de Francisco, ou de Bento XVI, o que importa aqui não é como é que
Jesus. O que Jesus ensinou? Qual foi o ensinamento dado por ele? O que seus apóstolos inicialmente fizeram? O batismo de Jesus, claro que depois dele vem os seus discípulos batizando inúmeros outros cristãos, mas o batismo de Jesus é a ideia inicial para todo cristão. Diz assim nas palavras de Mateus: o ex-cobrador de impostos corrupto que se converte se torna um apóstolo. Se Mateus estivesse hoje, provavelmente estaria na Lava Jato, naquela época, né? Tivesse uma Lava Jato naquela época, com certeza, antes de se converter a Cristo, antes de ter o nome trocado, porque ele se chamava Levi antes, com certeza ele estaria aí em alguma das operações da Polícia Federal. Então, veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, meu filho amado em quem tenho prazer. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o padrão. Jesus é a régua para que nós vamos medir o mundo. Jesus é Jesus. É através de Jesus. Você olha para Jesus e você tem um padrão, você tem a forma. Você não olha para o Charlie e tem a forma. Não. Você vai olhar para o Charlie e vê aquilo que o Charlie tenta imitar de Jesus. Porque o Charlie por si mesmo é pó. Não vale nada. Agora, se o Charlie imita Jesus, se o Charlie imita Jesus, ele reflete um brilho especial. Então aqui, meus irmãos, a nossa cultura secular, a nossa cultura religiosa, destruíram a importância dos passos espirituais. Diluíram a importância dos passos espirituais. As pessoas não valorizam como deveriam ser valorizados passos espirituais importantes. Claro que o passo mais importante, o prioritário, é você ter um compromisso com Jesus. O passo prioritário na sua vida não é você ter dinheiro. O passo prioritário na sua vida não é você ter uma religião. Eu tenho uma religião, sou católico, sou batista, sou assembleano. Olha meu cabelão, tá vendo? Isso é lixo. Isso é coisa que nós inventamos. O passo prioritário na sua vida é você ter um compromisso com Jesus. É quando você se entrega a Jesus. É quando Jesus faz parte da sua vida, parte das suas decisões. É quando Jesus influencia de forma direta nas suas escolhas. Meus irmãos, falar de religião é muito fácil. O diabo é mestre nisso. Falar de Jesus é muito fácil. Nós somos isso, somos aquilo. Agora, andar com Jesus, ter Jesus em sua vida, é que outros 500. E quem tem Jesus em sua própria vida sabe que tem, quem não tem Jesus também sabe que não tem, sabe que está se enganando, sabe que está tentando mascarar de forma religiosa a coisa. Se você faz parte desse grupo, tanto você que está aqui sentado, quanto você que nos acompanha pelo vídeo, se você faz parte desse grupo que fica tentando se enganar, meu irmão, meu querido, chega, parou. Pense profundamente sobre sua vida, sobre os passos que você dá nela, e se Jesus faz parte dela de verdade. Se Jesus não faz parte dela, confesse-o, receba Jesus hoje. É tão simples: arrepender, crer, se entregar, confessar a Ele, permitir que Ele habite em seu coração, permitir que Ele ande com você diariamente, permitir que Ele levante você quando você tropeçar e cair. É processual essa caminhada com Jesus, diária. Não, mas eu estou com Jesus. Você está mesmo? Será? Será que você está mesmo com Jesus? Será que Jesus habita mesmo dentro do seu coração? Quando a palavra de Deus fala que nós somos templo do
de Deus? Será que esse Espírito está fazendo morada dentro dessa casa? De verdade? Ou será que nós somos só religiosos? Só uma máscara? Igual esse grupo fazia aí, pegava a carne podre, usava lá uns produtos químicos lá cancerígenos para fazer com que a carne ficasse bonitinha, vermelhinha, como se fosse novinha. Vocês estão acompanhando, né, meus irmãos? Vocês estão acompanhando. Falar que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? Será? Será? Em todas as instâncias, da política até a esquina ali. Corrupção sistematizada, sistêmica, em tudo. Sem se importar com o que acontece com o próximo. O cara coloca carne podre para vender para o próximo. Olha só. Dá para as nossas crianças comerem. Vou falar sobre isso. Vamos voltar para o texto. Há uma máscara. Há uma máscara. Será que você tem um compromisso? Se você não tem, aceita Jesus. Receba Jesus. Quais são as evidências? As evidências que você tem Jesus na sua vida são os passos espirituais. Passos de obediência. As evidências, uma das evidências é se você está no templo todo domingo. No Shabá, no dia do Senhor, no domingo, dia do Senhor. Quando você está no templo adorando com outros irmãos, desfrutando da adoração pública. Isso é uma das evidências. Uma delas, mas não é a evidência, é uma delas. A outra é ter um caráter transformado, é ter os frutos do Espírito Santo. É ser testemunha. Testemunha. Uma testemunha fala do que viu e do que ouviu, do que experimentou, não fala do que viu na vida do outro, não. Testemunha de um acidente, viu um acidente. A testemunha de um acidente, ela não pode falar assim, então, seu juiz, meu primo falou comigo, que o meu irmão falou, que o meu cunhado falou, que o meu pastor falou que viu o acidente. Ele viu o acidente, eu não. Não, eu vi o acidente, eu experimentei, eu estava no lugar, eu posso testemunhar. Testemunha de Jesus é aquele que experimenta de Jesus. É aquele que experimenta da presença de Jesus na sua família, na sua vida. A Bíblia diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. As coisas velhas vão passando, as coisas novas vão surgindo. Há uma diferença de quem está em Jesus e quem não está em Jesus. E essa diferença é perceptível para a própria pessoa. Ela sabe. Ela sabe que ela não está em Jesus. Então, se você é desses, quero encorajar você a receber Jesus como Senhor e Salvador hoje. Arrependa-se. Confesse Jesus. Diga, olha assim, a partir de hoje, eu me comprometo com o Senhor. Quero dar passos espirituais. Quero dar passos espirituais importantes na minha vida. Quero levar a sério passos espirituais. E um dos passos espirituais importantes que o cristão dá, que esses dois jovens vão dar hoje, é o batismo. Esses dois jovens foram batizados quando eram pequenos, pela cultura. A cultura trouxe esta ideia de batismo. A gente tem algumas igrejas nossas, evangélicas, que mantém a mesma cultura que a igreja de Roma ensinou. A gente tem na nossa cultura, Tiago, mas tem a wesleyana, a luterana, a presbiteriana, tem várias anas, então termina com Ana assim, que são igrejas chamadas igrejas protestantes, que trouxeram muitos ensinamentos herdados do DNA romano. E não é porque são nossos irmãos em Cristo, não é porque são que comungam da mesma fé, que nós não devemos também apontar que é preciso haver passos voluntários de batismo. Porque a salvação é individual, ela não é coletiva. Os meus filhos não vão ser salvos por mim. A minha profissão de fé é minha, a profissão deles é dele. Charlie, mas no Antigo Testamento as crianças eram levadas pelos pais ao templo para fazer a circuncisão. Lá no Antigo Testamento, na prática judaica, sim. Hoje, as nossas crianças são alvo da nossa oração, do nosso evangelismo, da nossa consagração. Nós colocamos sobre ela todo o nosso ensino. E é nossa responsabilidade ensinar o menino no caminho que deve andar. Tiago, mas nós temos que fazer algum tipo de ritual com eles para proteger, para eles não morrerem pagãos. Esse é um ensinamento romano. Esse não é um ensinamento cristão. Então nós não aceitamos. Por quê? Porque queremos que as pessoas deem passos voluntários espirituais.
espiritual. Aí você vai olhar para Jesus, Jesus vai dar o passo dele. Claro que Jesus não precisava, né, gente? Vocês estão sabendo disso, né? Todo mundo sabe disso. Jesus era puro santo, não tinha que simbolizar nada, porque o batismo, ele tem uma forma. Você viu como é que a pessoa é batizada? Você vai ver que agora, se você não viu ainda, quando ela é batizada, ela entra e sai. Isso é a forma. Ela é sepultada e aí ela renasce. É um símbolo de morte e ressurreição. É um símbolo forte. É um símbolo de que aquela pessoa ali morreu uma velha natureza e nasce uma nova. Uma que Jesus lidera, que Jesus coordena, que Jesus orienta. É simbólico. Jesus não precisava disso, porque Jesus era perfeito, era santo, era o próprio Deus. Aí João vai e fala assim, opa, eu preciso ser batizado pelo Senhor, ué. Como assim? Jesus fala, convém que se cumpra. Porque Jesus estava dando exemplo, mostrando para cada um de nós o que nós deveríamos fazer. Jesus estava nos instruindo o que nós deveríamos fazer. E aí vai, no texto que nós lemos, e sendo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. João, capítulo 3, versículo 23. João, capítulo 3, versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali havia o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Vamos, gente, falar alto. Muitas águas. Muitas. Por isso que o batista gosta de usar muita água. Sem racionamento. Tem um simbolismo. Simboliza morte e ressurreição. Mas tem também um conteúdo. O conteúdo é bíblico. O conteúdo do batismo. Nós somos batizados em Jesus. Nós não somos batizados na tradição batista. Nós não somos batizados na tradição luterana. Nós não somos batizados Não, nós somos batizados em Jesus. Jesus é aquele que nos salva. Jesus é aquele que deve te salvar. E quando você, se porventura você ainda não fez isso, descer as águas, for batizado, que isso seja em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus assim o fez, porque o Senhor Jesus assim estabeleceu, que aí depois o Senhor Jesus chega para os seus discípulos e ensina: vão, façam discípulos e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizem com consciência, com importância. Ensine-os a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensine-os a amar a Deus com o coração, com a alma, com a força, mas também com entendimento. Entendimento do que está fazendo. Amor com entendimento é um amor voluntário. Eu quero, entendi. Olha, 2 mais 2, 4, entendi. Me apropriei disso. Esse é o amor que Deus quer. E esses são os passos que Deus quer de nós. Ah, Tiago, mas se não batizar uma criança, essa criança vai ficar, se ela morrer, vai para o limbo. Esse é o ensino romano. Esse é o ensino que alguns homens sentaram para tentar conduzir as pessoas dentro de um sistema estatal eclesiástico, em que havia registros de pessoas, em que havia controle social, em que o Estado e a igreja eram uma coisa só. Não precisa te falar isso, porque você sabe, se você for no seu avô, não precisa nem ser o bisavô não, se você for no seu bisavô, no seu avô, a geração dele já contava, já sabia contar a idade, através do quê? Através do quê? Falava do registro de batismo, tinha que ir lá na igreja, não era no tabelião. Por quê? Porque há décadas, há centenas de anos atrás, a igreja e o Estado, o Império Romano que se espalhou no mundo afora, e o Estado era uma coisa só. A estrutura era uma coisa só. Então, a coisa que era social era também religiosa, a coisa que era política era também religiosa. Aí é que nós temos que entender, irmãos. Aí é que eu e você tem que entender.
me apropriar do ensino. Eu devo entender o ensino. Eu devo ouvir. Eu devo processar na minha mente. Eu recebi o ensino? Recebi. Então tá. Então eu preciso viver o ensino. Porque a Bíblia diz que aquele que só escuta entre um ouvido e sai do outro são como as ondas do mar, são levados para lá e para cá. Eu preciso receber o ensino. Eu preciso olhar para a Escritura Sagrada. Eu preciso receber Jesus em minha vida. Eu preciso então dar passo que Jesus quer aqui nesse passo do batismo. O batismo é um dos passos que Jesus pediu dos seus apóstolos, para os seus apóstolos, para os seus discípulos e por todos aqueles que seguiriam após os apóstolos. Ser batizado é uma pública profissão de fé. É quando a pessoa publicamente demonstra: Tiago, mas a pessoa já foi à frente, a pessoa já é cristã, a pessoa já demonstrou publicamente. Eu não vejo aqui na Escritura Sagrada escrito assim: quem vier até a frente e tiver fé, será salvo. Eu não vejo aqui falando assim: quem preencher um papelzinho da igreja de coração, escrito eu aceitei Jesus, colocar na caixinha lá na frente, vai ser salvo. Não. O que eu vejo aqui é quem crer e for batizado. É quando você recebe Jesus, e aí os sinais que evidenciam o recebimento de Jesus na sua vida são claros. Uma delas é a pública profissão de fé. Então, meus irmãos, mediante esta explanação e essa nossa reflexão, tentei não ser muito... Tentei não confundir muitas coisas, porque às vezes a gente vai tentar explicar, acaba confundindo, quando a gente pega pontos históricos. A gente precisa olhar para as ações de Jesus. Agora nós vamos passar por um momento de batismo com dois jovens. O apelo que eu faço para você, que você não foi batizado ainda, você, que não foi batizado ainda, que não recebeu Jesus ainda, é que você receba Jesus, é que você seja batizado, é que você siga o exemplo de Jesus, dos apóstolos, e que você siga o exemplo desses dois jovens. Não existe, biblicamente falando, batismo que seja feito por outra pessoa, que seja escolhido por outra pessoa, assim como não existirá entrada no céu por outra pessoa. Isso é muito sério, muito claro. Em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome dado entre os homens, não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, meus irmãos, Jesus é que deve ser aquele pelo qual nós devemos passar. E não a igreja batista, e não a igreja presbiteriana, e não a igreja luterana, e não a igreja romana. Jesus. E eu, como imitador de Jesus, sigo os passos de Jesus. É diferente. Flui naturalmente. Claro que quando você é um imitador de Jesus, um seguidor de Jesus, você faz parte de uma igreja, você se congrega todo domingo porque você quer adorar, você quer servir a Deus. Isso é óbvio, você não consegue ficar. Sabe? Você não consegue ficar longe da comunhão, do serviço a Deus, do amor ao próximo. Você não consegue. Porque quando Jesus habita na gente é assim, meus irmãos. A gente não consegue ficar fora do corpo. Né? A mão, o dedo fora do corpo. Então você quer estar conectado ao corpo. Claro que o corpo é imperfeito, é feito de pessoas imperfeitas, mas você quer estar ali junto com elas, aprendendo, ensinando, servindo, sendo útil, fazendo o que Deus quer que você faça, é óbvio. Então, antes da gente passar esse momento que a gente vai passar agora, eu queria fazer uma oração. E nessa oração, eu queria incluir você que está aqui, ou você que está no vídeo aí. Eu quero fazer uma pergunta. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Para você mesmo. Não estou com papo de frequentar a igreja desde pequeno, não. Isso aí não é... Frequentar a igreja batista desde pequeno não faz de ninguém crente, ninguém cristão. Frequentar a igreja católica desde pequeno não faz de ninguém cristão. Isso é o que o mundo vai tentar te ensinar, isso é o que Satanás vai colocar na sua cabeça. Ó, aqui dentro você frequenta, está tudo bem, mas lá fora, faz o que você quiser na sua vida. Não. Jesus não barganha isso, não. Jesus fala assim, ó, compromisso com você dentro do tempo e fora do tempo também. Vou fazer de você uma nova criatura. Se você percebe que não, eu quero fazer um apelo. Um apelo para que você se comprometa com Jesus agora.
Você dizer assim, ó, na oração que a gente vai fazer agora, você vai dizer assim, ó, Senhor, me perdoa, porque até quando eu estou no meio religioso, eu até que sinto a tua presença, mas lá fora eu afasto o Senhor de mim. Eu quero o Senhor comigo o tempo todo. Quero me arrepender, quero confessar, quero reconciliar com o Senhor, quero me envolver com a tua obra, com a tua causa, com a tua casa, com a tua vontade, com o teu reino. Quero que o Senhor seja o meu rei. Quero que o Senhor seja supremo sobre a minha vida. A minha vida vai pertencer ao Senhor a partir de agora. De verdade, é isso que eu quero fazer. Curva a sua cabeça e feche o seu olho. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora neste momento, gratos, porque o Senhor tem estado conosco, nos abençoando, nos dirigindo, fazendo de nós, ó Deus, alvos do teu amor constantemente, alvos da tua misericórdia. Elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas, mesmo a gente não merecendo, e essa é a razão que nós não somos consumidos. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o amor do Senhor é como uma cachoeira que desce e não acaba. Mesmo a gente fugindo de estar debaixo dessa queda d'água de amor, o Senhor está constantemente fluindo rios de água viva, constantemente, para nos alcançar, para nos perdoar, para nos amar. E a gente é grato. A gente agradece ao Senhor por isso. O teu amor supera todas as coisas, e o teu amor se materializou na cruz, quando o teu único filho foi sacrificado por minha culpa, por causa dos meus pecados, dos meus erros, por causa dos nossos erros. E quando, meu Deus, esse sacrifício na cruz foi efetuado, a minha dívida foi paga. O meu pecado, o meu erro, o nosso erro, foi colocado sobre esta ação de Jesus. E a gente, Deus, quer reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aquele que se sacrificou no nosso lugar para nos dar vida. E se Ele nos deu vida, a vida é dele. Recebe as nossas vidas, Jesus. Que o Senhor seja o nosso Rei. Que o Senhor seja o nosso Senhor. Que o Senhor conduza as nossas vidas. E que o Senhor, Deus, tenha liberdade para influenciar onde quer que o Senhor queira influenciar a vida de cada um de nós aqui. Se porventura existem pessoas sentadas aqui agora, ou pessoas que assistem pelo vídeo, que estão sentindo o toque precioso e poderoso do Teu Espírito Santo para um compromisso sério com o Senhor, com o Teu reino, com a Tua casa, com a Tua vontade, Deus. Se o Teu Espírito está incomodando esta vida para ela de fato ser nova criatura, entregar-se ao Senhor, dar passos espirituais importantes, Deus, em nome de Jesus, sela esta vida com o Teu Espírito Santo, escreve este nome no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor convence, que o Senhor capacite, que o Senhor encoraje e que o Senhor faça desta pessoa sal e luz, testemunha do Senhor, instrumento do Senhor, bênção do Senhor, para testemunhar das experiências pessoais com o Senhor, não das experiências de outros, mas das próprias experiências, do próprio amor do Senhor que é derramado, da própria transformação que o Senhor opera, da própria vida que é conduzida pelo Teu Espírito, do próprio fruto que vem do Teu Espírito Santo, da própria transformação que é só gerada pelo Teu amor e pelo Teu convencimento das nossas vidas, direção e tudo mais que o Senhor faz. Que assim seja na vida dos Teus servos. No nome precioso de Jesus, que eu te oro, que eu te agradeço.